Olá, para quem está na área de tecnologia e vai, de fato, construir o futuro, entender o passado da internet não é só uma curiosidade histórica, é fundamental. Nesta nossa análise, a gente vai desvendar a evolução social da internet, sabe? Como ela saiu de um simples repositório de informações, se tornou uma plataforma de interação e agora caminha para ser um ecossistema de posse digital. O nosso roteiro de hoje tem 5 paradas. A gente começa com a evolução da própria web, depois vamos entender essa nova economia do acesso e o impacto disso nos nossos hábitos. Na sequência, a gente entra na questão super crítica da desigualdade digital e, para fechar, vamos discutir por que o letramento digital é tão importante para o futuro. Certo, vamos lá. A internet que a gente conhece hoje não apareceu assim do nada. Ela passou por fases bem diferentes. E cada uma delas tinha uma filosofia, uma arquitetura, que mudou completamente a forma como a gente interage com o mundo digital. Essa linha do tempo aqui mostra a jornada direitinho. Se a gente olha lá para 1991, a gente tem a Web 1.0. Era a era da leitura, sabe? Informação estática. Aí, avançando para 2004, a Web 2.0 transforma todo mundo em criador de conteúdo, só que em plataformas centralizadas. E hoje? Bom, hoje a gente está nessa transição para a Web 3.0, focada em descentralização e propriedade. Mas o ponto que é realmente interessante aqui é esse item lá de 1985. O desejo por uma web interativa de leitura e escrita já existia muito antes. E é sobre isso que a gente vai falar. A Web 1.0, que foi a regra ali de 1991 até mais ou menos 2004, era, na essência, uma biblioteca digital gigante. As páginas eram estáticas, feitas por programadores e empresas. A grande maioria das pessoas era só consumidora de conteúdo, não produtora. Era uma via de mão única mesmo. E agora, olha que fascinante. 6 anos antes da Web 1.0 surgir, uma plataforma chamada The Well já mostrava que o verdadeiro poder da internet não era só distribuir informação, mas sim conectar pessoas. Ela foi lançada em 1985, foi uma das primeiras e mais influentes comunidades virtuais. Isso prova que essa vontade de ter conexão, de ter comunidade, está no DNA da internet desde o comecinho. E isso nos leva a uma distinção que é muito importante. O The Well era o que a gente chama de comunidade virtual, um grupo de estranhos que se juntava por interesses em comum. É bem diferente de uma rede social, tipo um Facebook da vida, que serve mais para a gente se conectar com quem a gente já conhece no mundo offline. Comunidades virtuais são sobre interesses, redes sociais são sobre relações que já existem. E isso nos traz até o agora e o que vem pela frente. A Web 2.0, que é essa internet social, interativa que a gente usa, funciona num modelo centralizado. Nós entregamos nossos dados para usar os serviços e, como dizem por aí, se você não paga pelo serviço, o produto é você. Já a Web 3.0, ela propõe uma quebra nesse modelo, um sistema descentralizado, verificável e sem precisar de confiança em intermediários, onde o valor que é gerado pertence a quem criou. Essa evolução toda, principalmente com a Web 2.0, não mudou só a comunicação. Ela, na verdade, redefiniu a base da nossa economia. Ela nos empurrou de uma cultura de ter as coisas, de posse, para uma cultura de acesso. A gente está vivendo na era do acesso. Esse é o termo que define essa nova fase do capitalismo, onde pagar para ter acesso a experiências e serviços, pense em streaming de música, software na nuvem, se torna mais importante do que possuir os bens materiais, como os antigos CDs ou a caixinha do software. E essa citação resume a mudança de uma forma perfeita. A relação básica do comércio está se transformando. A gente não é mais só um comprador que adquire um produto para sempre. Agora, somos usuários, que pagam por um acesso contínuo fornecido por um fornecedor. E para a gente ter uma ideia do tamanho dessa mudança, olhem para esse número. 891 milhões de reais. Esse foi o pico de vendas de CDs e DVDs no Brasil lá no ano 2000. Com a chegada da internet e do streaming, esse mercado ele simplesmente implodiu. É talvez o exemplo mais claro e mais forte dessa transição da posse para o acesso. Ok, a gente já viu a parte técnica e a parte econômica. Mas e as consequências sociais disso tudo? Como é que essa explosão de conectividade e de acesso acabou remodelando as nossas rotinas, nossos comportamentos e até o nosso jeito de pensar? Bom, por um lado, as vantagens são inegáveis, né? Acesso instantâneo à informação, a chance de manter laços sociais mesmo à distância, um aumento de eficiência.
Mas, por outro lado, apareceram desvantagens bem sérias. Uma dependência enorme da tecnologia, sobrecarga de informação que acaba gerando ansiedade e, o mais curioso, um isolamento social, mesmo a gente estando mais conectado do que nunca. É um paradoxo. E é aqui que a gente chega num ponto bem delicado. Conforme o mundo digital foi crescendo, ele não cresceu para todo mundo igual. O progresso da tecnologia acabou criando uma sombra, sabe? Uma sombra que aprofundou e criou novas formas de desigualdade. A pergunta que fica é: o que é exatamente a tal da exclusão digital? É só não ter internet em casa? A resposta, na verdade, é bem mais complexa que isso. A exclusão digital é esse abismo entre quem tem acesso e, o ponto-chave, o conhecimento para usar as tecnologias de hoje e quem não tem. Percebam que a definição fala tanto de acesso quanto de conhecimento. Um não funciona sem o outro. E a exclusão digital tem muitas caras. Pode ser tecnológica, pela falta de um aparelho moderno. Pode ser financeira, porque a pessoa não consegue pagar por uma conexão de qualidade. Instrumental, quando sites e apps não são feitos para pessoas com deficiência. Linguística, já que a maior parte do conteúdo está em inglês. E até institucional, pela falta de serviços públicos online. É um problema socioeconômico com muitas camadas. Isso nos traz para a parte final da nossa conversa, e talvez a mais importante. Resolver o problema do acesso, por mais difícil que seja, é só o primeiro passo. A verdadeira inclusão digital vai muito além disso. O ponto crucial é este. Não adianta só entregar um computador e uma conexão de internet e achar que o problema está resolvido. A verdadeira ponte para a inclusão precisa de um conjunto de habilidades muito mais profundo. Aqui a gente precisa diferenciar alfabetização digital de letramento digital. Ser alfabetizado digitalmente é o básico, saber mandar um e-mail, usar um programa. O letramento digital é uma competência muito mais avançada. É a capacidade de entender, avaliar criticamente e até criar conteúdo. É usar a tecnologia como uma prática social para a vida e para o trabalho. E essa imagem ilustra bem o objetivo. O letramento digital é o que vai preparar de verdade os profissionais para um mundo onde a tecnologia não pede só que a gente saiba apertar os botões, mas que a gente tenha uma compreensão crítica e profunda. Não basta saber usar a ferramenta, tem que entender o impacto e o potencial dela. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Como futuros arquitetos e arquitetas desse mundo digital, com o poder de desenhar os sistemas que vão moldar a sociedade, a pergunta é: que tipo de internet será construída? Uma que aprofunda as desigualdades que já existem ou uma que promove uma inclusão de verdade, uma inclusão crítica? A escolha está nas mãos da próxima geração de criadores.